Celebramos em comunhão com toda a Igreja o 24º domingo do tempo comum. Não era uma sondagem de opinião, era uma pergunta frontal e direta de Jesus no meio do caminho. Quem dizem os homens que eu sou? Dá a impressão que Jesus desconfia de alguma perigosa ilusão sobre o caminho a seguir da parte dos discípulos. Jesus não os quer iludir. Não teme perder a multidão e dizer a verdade. Não lhes esconde o segredo da sua missão, do seu ser, do seu fim. Mas quer ouvi-los. E eles desfilam uma lista de gente importante. João Batista, Elias ou algum dos profetas. Depois, a pergunta é pessoalmente dirigida aos discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Que pensais de mim? Que imaginareis vós do desfecho que me espera no fim do caminho? Pedro respondeu certo, mesmo estando errado. Disse que ele era o Messias, e disse bem. Mas o Messias que Jesus era tinha a marca da rejeição, da perseguição, da morte e ressurreição. Jesus fala claramente das agruras do caminho e revela-se-lhes como o servo sofredor, homem das dores, julgado pelos homens, mas confiante no auxílio de Deus. Pedro, herdeiro da moderna alergia à cruz, chama o Mestre ao lado para o demover de tal propósito e sonha com ele a glória sem cruz. Tinha razão Jesus quando adivinhou a ilusão dos discípulos e os quis fazer chegar à verdade. A fé dos discípulos está ainda no princípio. A sua resposta de fé iria até à cruz. O caminho da fé estava ainda por fazer. O caminho da fé implicaria partilhar com Cristo a cruz e tal caminho conduziria ao dom total da vida. A fé traduz-se num seguimento e manifesta-se em obras de serviço e de amor. Santiago desfaz também falsas ilusões da fé. Vai ao concreto para dizer que uma fé sem obras está completamente morta. E isso parece-nos evidente. Ter fé não se reduz a saber umas coisas, fazer umas rezas, cumprir umas promessas. A fé nutre-se de um conhecimento pessoal de Cristo, vive-se numa relação de oração, celebra-se em sacramentos. É verdade. Mas a verdade da fé afere-se pelas obras que a manifestam. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas obras te mostrarei a minha fé. E não é raro que os mais preguiçosos nestas coisas da religião facilmente nos atirem à cara as suas boas obras para justificar a sua grandeza moral e reduzir ainda mais a nossa miséria espiritual. Eu aceito a crítica de Santiago quando diz que a fé sem obras está completamente morta. Mas igualmente acolho o ensinamento de São Paulo quando diz que é a fé e não as obras que nos salvam. Então, como conciliar o dilema? Contam a fé ou contam as obras? Eu diria para já que, se é nada uma fé sem obras, bem perigosas são também as obras sem a fé. Sem a fé, que nos põe numa atitude de acolhimento da palavra de Deus, as boas obras não redundarão num espetáculo de autopromoção, numa feira de vaidades pessoais? Sem a fé, que nos faz reconhecer que todo o dom perfeito vem de Deus, não nos estaremos a envaidecer das obras, a fazer delas suporte de ambições? Muitas boas obras, sem o sentido da fé, que nos faz sentir servos inúteis, não serão publicidade de quem as faz? Fora da fé, que lugar para Deus nas obras feitas? Fora da fé, como poderá o homem compreender que o bem que lhe nasce no coração, se lhe sai das mãos, vem de Deus, é a ação de Deus nele? Sem fé, as obras elevam as mãos humanas e escondem as mãos de Deus, afinal, o autor de todo o bem. Este apelo de Santiago a uma fé que se traduz em obras é também o apelo a que as nossas obras sejam despertadas pela fé. Não por interesses pessoais, trampolim de lugares a conquistar, mas por serviço que tenha a marca da cruz. Nenhuma ilusão falseie o caminho da nossa fé. Para não tropeçarmos num cristianismo sem cruz,
para não fazermos da fé uma carta de boas intenções, mas também para não fazermos das obras a torre do nosso orgulho. Fora da fé, as obras perdem a dimensão que merecem, a de serem obras de Deus. Um bom domingo para todos.